Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou apresentar para vocês hoje. Estou até tendo cuidado de gravar essa aula antecipadamente, no início de novembro, para que. É uma aula que eu considero bastante importante. Todos esses eixos eu vou mostrar para vocês aqui. Todos esses eixos temáticos aqui, olha, tá? Eu diria que esses 6 ou 7, são 7 eixos temáticos são importantes. A gente já explorou esse primeiro, que é o que eu chamei de o papel da tecnologia na contemporaneidade, tudo bem? Eu considero que é um assunto importante e eu diria que juntamente a essa sessão aqui, cumprem um papel muito próximo de trabalhar como uma infraestrutura para o restante do nosso curso. Por que eu diria isso? Eu diria que isso se dá em função do fato de que boa parte desse conteúdo, ele é... Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi essa primeira sessão. Eu busquei, além do conteúdo formal, estou buscando sempre deixar uma aula focal para vocês, né? Que é uma espécie de aula que vai ajudar vocês a estruturarem um pouco mais reflexivamente. Essa é uma disciplina que tem um viés muito prático, então ela vai trabalhar muito na direção de ajudar vocês a estruturar uma perspectiva mais reflexiva sobre o que a gente está chamando de digitalidade, de contemporaneidade, de tecnologia, de tudo isso. Então, eu estou tomando a escolha de deixar, especialmente, muito especialmente nessas duas primeiras sessões aqui, estão vendo? O papel da tecnologia na contemporaneidade e a dimensão revolucionária da comunicação em rede. Eu diria que essa última aqui também vai nessa direção, mas ela é um viés, ela é de características menos estruturantes. Eu até, inclusive, vou fazer muita questão que essa aula seja ao vivo, porque ela vai ao encontro muito do que cada turma, do que cada comunidade que está experienciando essa relação ensino-aprendizagem aqui, o que cada uma tem na sua perspectiva, né? Do que é história digital, do que pode ser digitalizado, do que não pode. O que é algo que não é tão elementar assim, que, portanto, vai me levar na direção de evitar intuir o que vocês estão chamando de compreensão do papel da história à luz do digital. Mas, de qualquer maneira, essa primeira sessão aqui já está disponível, tá? Humanidades digitais, o que são e por que importam para o futuro do ensino, da pesquisa e da extensão. Logo em seguida, a gente vai trabalhar essa sessão aqui, que é a sessão da dimensão revolucionária da comunicação em rede, que se aproxima um pouco menos dessa discussão sociológica da tecnologia e vai mais ao encontro do que eu diria que é uma discussão verdadeiramente histórica, apesar de não ser tão comum na discussão historiográfica. Já emerge hoje um conjunto de pessoas bastante sérias estudando o que é o papel da comunicação em rede, do suprassumo da comunicação em rede sobre assuntos digitais. Eu te diria que o pessoal que está reunido em torno do grupo de estudos do tempo presente da Universidade Federal de Sergipe é o que nós temos de mais condensado, estruturado no Brasil sobre isso, orientados pelo professor Dilton Maynard. Mas eu também diria que há várias outras pessoas numa superfície de aproximação muito interessante, né? Que é uma conexão, inclusive, surpreendente num primeiro momento, se a gente olhar bem, pelo menos para mim, surpreende muito,
que é a superfície de discussão da chamada história pública. O que seria história pública? Vamos ver se a gente acha uma boa definição. O que seria uma história pública? Claro que eu não vou. Tem toda uma discussão bibliográfica aqui que eu não vou trazer, mas para tentar justamente economizar esse tempo e não invadir agora, eu vou no Café História, né, que é um projeto de um camarada que foi colega meu de universidade, o Bruno Leal, que ele fala sobre essa bibliografia. Então tá aqui, quem quiser visitar, vai lá no café, joga no Google Café História, História Pública, vai aparecer. O Bruno Leal, ele fez uma série de discussões, e isso me interessa bastante observar como profissional. Tem muito a ver com aquilo que a gente estava discutindo na última sessão, que ele fala sobre como emerge progressivamente, nos anos 70, a ideia de história pública, e ele fala do trabalho do Robert Kelly, que foi um trabalho importante ao criar uma revista especializada nesse assunto, uma revista que, se não me engano, ainda existe, The Public Historian, e o historiador público, e ele dá uma definição. Vamos ver essa definição aqui, ó, que é bacana. Em seu sentido mais simples, sempre a gente começa pelo simples, nunca complicando, né? História pública se refere à atuação dos historiadores e do método histórico fora da academia, no governo, em corporações privadas, nos meios de comunicação, em sociedades históricas e museus e até mesmo em espaços privados. Uma política pública precisa ser elaborada, uma questão precisa ser resolvida, o uso de um recurso de uma atividade precisa ser melhor planejada. Eis que os historiadores são convocados para trazer à baila, trazer a discussão social, a questão do tempo. Isso é história pública. Ele vai explorar muito do que é isso, ele vai nos trabalhos importantes da Ana Maria Mauad, trabalho importante aqui no Brasil. Eu diria que o trabalho da Carla Pinsky também é muito importante, mas vamos em frente, porque não é isso exatamente que nos interessa. O que nos interessa aqui é explorar nessa discussão da dimensão revolucionária da sociedade em rede uma visão panorâmica para tentar expandir um pouco a discussão. E aí eu pensei em falar sobre como a comunicação em rede atua hoje como um sistema social. O que a gente está chamando de comunicação em rede? Tá? A gente está chamando de comunicação em rede a interpretação, tá? Do que são as implicações sociais da globalização. Então, eu estou aceitando uma premissa teórica muito comum em vários sociólogos do final do século passado, da década de 90 especialmente, que com o fim da Guerra Fria, a gente vai ver isso daqui a pouco, assumiram o estudo da hipótese que uma série de transformações tecnológicas, a gente já vinha falando disso na última sessão, inclusive, vem acontecendo historicamente, na última quarta parte do século XX, como uma decorrência das condições de competitividade do próprio contexto da Guerra Fria, da geração Baby Boom, da guerra espacial, enfim, de mil coisas que vocês vão ver lá em História Contemporânea quando a gente estuda a Guerra Fria. Mas o que eu diria que o Manuel Castells talvez seja o mais significativo. Deixa eu mostrar para vocês quem é o Manuel Castells. É um cara muito sério, na minha opinião. Manuel Castells é esse sujeitinho aqui, baixinho, fofinho. Ele é um intelectual catalão, tá? Que trabalhou na França há muitos anos. Se não me engano, ele ainda é, ou até pouco tempo era, o ministro das universidades na Espanha, né? Uma coisa interessante. Ele foi apontado pelo governo espanhol em 2020 como ministro das universidades. E aí, esse sujeito, que é um sujeito bem polêmico, tá? Escreveu essa obra aqui, olha, que tem
uma boa tradução da Paz e Terra em língua portuguesa, está amplamente disponível na internet, que é esse livro chamado A Sociedade em Rede, em que ele defende, não só ele examina o conceito de rede, que é uma coisa que a gente vai acabar fazendo aqui, mas ele está interessado no papel social, e daí o que a gente está vindo falar aqui, né? Que é a importância do conceito de rede para a compreensão do nosso sistema social contemporâneo, que vai ter uma relação absolutamente direta com tudo que a gente está chamando de relação ensino-aprendizagem. Não só de relação ensino-aprendizagem dentro do contexto da sala de aula, como o que a gente está chamando de ensino-aprendizagem à luz dessa questão fundamental, que é o ensino-aprendizagem como um processo social muito mais amplo, muito significativo, tá? Que vai na direção de uma série de processos super complexos que, ora, nos apontam para uma complementariedade, muita atenção porque isso aqui é importante, a uma complementariedade das tecnologias e do contexto e dos sistemas sociais que envolvem as tecnologias na direção do fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, nós vamos à escola, mas, para além disso, numa hipótese eu descreveria como otimista do uso da tecnologia, a tecnologia nos ajuda a aprender mais do que só o que a escola ensina, ou em viés complementar ao que a escola ensina. De modo que, quando o processo formativo de cidadãos compreende sensatamente que o ensino e as relações de troca não são mais disciplinadas, e aí é muito do argumento do Castos, né? Não vão mais na direção de uma obediência dos indivíduos, dos cidadãos, dos formandos no mundo do conhecimento, a uma estrutura rígida e vertical na qual nós precisamos da escola e precisamos da sala de aula para poder justamente aprender. É uma hipótese otimista em acreditar que essa complementariedade do que a escola nos ensina se dará no mundo ordinário da troca de informações, inclusive não qualificada, difusa, né? Essa é uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese, de qualquer maneira, é que, ao defender que essa sociedade em rede é uma estrutura social constituída por diversos fluxos que se alimentam com base e em função de uma comunicação microeletrônica, ou seja, que a gente está tendo um contexto de convívio social abastecido por processos que são completamente independentes do que é o espaço disciplinado do conhecimento, nós teríamos, por um outro lado, numa hipótese pessimista, uma perda, uma erosão progressiva do espaço ou das práticas que ocorrem num espaço de ensino-aprendizagem disciplinado e, portanto, as tecnologias da comunicação, ou seja, essa sociedade em rede, ela não vem para se tornar cooperativa com relação à escola, ao espaço escolar, ao espaço onde ocorre a relação ensino-aprendizagem disciplinada, para não chamar de tradicional e ficar aqui sendo de alguma forma ofensivo. O que isso implicaria? Isso implicaria não numa cooperação, mas numa concorrência do que as práticas sociais acabariam impondo ao ambiente escolar, ao ambiente do conteúdo, do conhecimento estruturado, do conhecimento que se pretende perene, do conhecimento que se pretende sistemático. Então, para a gente que está trabalhando com ensino, tá? Independentemente, até acho que tem uma relação direta com, e a gente vai ver isso bem mais na frente, com o ensino da história, porque uma das implicações da questão da
da sociedade em rede são as narrativas, as metanarrativas, as narrativas coletivas, e a forma cuja qual isso implica numa própria construção da ideia de tempo e de experiência espaço-temporal. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem aqui duas questões norteadoras, ou pelo menos uma questão norteadora com duas grandes hipóteses de trabalho, dois pilares de construção de uma hipótese de trabalho ou de hipóteses de trabalhos que vocês vão articular ao longo do processo formativo de vocês. A primeira é que a tecnologia vem a cooperar com as formas tradicionais, as formas estabelecidas, as formas perenes, disciplinadas, sistematizadas, estruturadas do conhecimento. E uma outra hipótese, ou um outro pilar de hipóteses, é que, na verdade, não. Na verdade, isso tudo vem para concorrer e isso pode perfeitamente trabalhar na direção de uma mutação, mas isso pode perfeitamente trabalhar num dinamitar do que é o ofício moderno contemporâneo das relações didático-pedagógicas clássicas, as quais a gente conhece. E essa transição, ou esse mundo, viria para criar incertezas muito profundas. Incertezas profundas demais para que a gente possa ter algum grau de otimismo. Porque nessa transformação incerta, uma estrutura que já é bastante precarizada em um país como o Brasil do sistema de educação, poderia ter consequências dramáticas em curto prazo. Apesar de, em médio prazo, a gente poder reservar algum grau de expectativa de otimismo. A minha percepção particular é que não se trata de acatar nenhuma dos dois pilares de hipótese de forma absolutamente pacata, dada. Uma relação funcionalista com essa epistemologia do conhecimento social em rede. Me parece muito importante a gente entender que, independentemente da tecnologia como... Porque a tecnologia, o Melvin Kranzberg, que é um cara super importante, vou mostrar para vocês quem é o Melvin Kranzberg. Citado, se não me engano, no livro do Manuel Castells, já faleceu há alguns anos. Esse aqui é o Melvin Kranzberg, né? O Melvin Kranzberg era um intelectual importante, escreveu algumas obras muito sérias, como Tecnologia e Cultura, mas eu diria que essa frase, inclusive é até curioso que essa frase apareça aqui no nosso Google, que a tecnologia não é nem boa nem má, e muito menos ela é neutra. A gente está muito ambientado, muito acostumado a tratar alguns contextos difusos, que são compostos por... E quando eu chamo de difuso, é pulverizado, né? A gente está muito acostumado a acreditar que alguns desses contextos compostos são animados, né? Ou seja, eles têm capacidade anímica de estabelecer opinião, postura, como se a tecnologia pudesse ser boa ou ruim. Não, ela não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, não é nada. A tecnologia é uma ideia abstrata, uma atribuição abstrata que a gente dá sobre conjuntos de técnicas que são capazes de serem apropriadas e repensadas para alcançar, fazendo com que essas técnicas alcancem uma escala anteriormente inimaginável. E isso vai ao encontro de relações de melhoria para um ou para mais de um, ou para uma coletividade de indivíduos que fazem essa apropriação tecnológica ocorrer. Aqui eu já dou uma certa pista do que eu estou pensando. Eu estou pensando que a tecnologia ela não é nem uma coisa nem outra, porque a tecnologia, na verdade, é uma utensilagem das nossas relações sociais. Ela não é um agente estruturante. Nós somos os agentes estruturantes das práticas sociais que fazem uso das tecnologias. Então, se eu utilizo o YouTube para assistir vídeo de catástrofes automobilísticas, ou se eu utilizo o YouTube, que é uma tecnologia, ele pega a ideia da técnica de gravação em vídeo e projeta em escala. Se eu uso o YouTube para ver catástrofes automobilísticas, ou uso o YouTube para assistir algum curso ou alguma explanação sobre algum conhecimento, é uma escolha do indivíduo. É uma escolha individual.
Claro que os sistemas de ensino-aprendizagem não são, via de regra, sistemas baseados em comportamentos individuais. A gente está lidando aqui com institucionalidades, com comportamentos em massa, com comportamentos coletivos também, que são, por sua vez, estruturados por pessoas que tomam decisões. E quem são os tomadores de decisão, ou alguns dos tomadores de decisão, na dimensão tecnológica da relação ensino-aprendizagem? Os professores. Então, se eu, como professor, e aí a minha compreensão, o meu comportamento, a prática que tento criar para não fazer da teoria o escudo para uma covardia intelectual tecnológica. Se eu, como professor, repudio o YouTube, repudio o podcast, repudio o WhatsApp, repudio as redes sociais, o que sobra? Sobra uma postura refratária. E uma postura que, se em um primeiro momento ela é aparentemente corajosa, ser refratária, num segundo momento ela é absolutamente confortável, até apetitosa, para esse uso concorrencial da tecnologia. Porque nada mais favorável a um vídeo de bobagem no YouTube do que uma ausência ou um péssimo vídeo de conteúdo. Então, se eu, como professor, afasto a tecnologia da minha sala de aula, eu estou entregando ela de bandeja para quem não tem interesse em cooperar, não digo nem concorrer, mas não tem interesse em cooperar com a relação ensino-aprendizagem verdadeiramente agregadora, formadora, profissionalizante, enfim, os vários tipos. Então, isso tem muito a ver com a maneira cuja qual a gente interpreta esse papel social da comunicação em rede, da nossa localização estratégica nessa topografia das relações sociais que são impulsionadas, foram alargadas e estreitadas pela comunicação. Em até um certo ponto, o que a gente compreende como se comunicar. Porque se a gente compreender que a comunicação é uma rede de mão única, é uma rua de mão única, essa comunicação em rede é algo que eu acesso ou não acesso, portanto, eu olho para o YouTube, eu olho para o grupo de WhatsApp, eu olho para as redes sociais, eu olho para a ideia de ir ao espaço onde a discussão pública ocorre, que nesse momento é nesse metaverso de discussões tecnológicas, de ambientes tecnológicos. Se eu olho e falo, essa é uma rua de mão única, que eu escolho se eu vou seguir o fluxo ou não vou, que ela é dirigida por um conjunto de interlocutores, e isso constitui uma rota de informações que fará dos receptores meramente passivos. Então, se eu aceito essa hipótese, se eu aceito essa compreensão, eu, como indivíduo, a coletividade cuja qual eu faço parte influencio e sou influenciado, e as comunidades que transitam por esse espaço comunitário vão tender a ser desempoderados. Porque isso vai fazer com que se valide de cara, sem gastar munição, o argumento no qual cultura, conhecimento, saber, modelos de aprendizagem, modelos de apropriabilidade tecnológica, de significado de conhecimentos são exogeneizantes, são externos. Eu sou um receptor e eu escolho não receber, como uma criança que não quer comer a comida. Eu fecho a minha boca e faço uma greve de fome. Eu não participo do espaço público. Ou eu sou muito receoso e só participo do espaço público quando ele está em ampla concordância com todas as condições técnicas, sociais, éticas, cujas quais eu entendo, egoisticamente, entendo que são favoráveis. Esse é o primeiro passo para o desempoderamento, porque você está entregando de bandeja todo esse espaço, essa ágora, essa topografia discursiva para quem quiser, menos você. Mas, se a comunicação for entendida como um processo no qual a nova informação, e a primeira nova informação sempre ocorre, e ela pode ser ativamente interpretada, seletivamente utilizada pelos que então são destinatários, para daí esses destinatários passarem a ser produtores e divulgadores de informação. Uma informação ressignificada. Então, ao entender que eu não sou só um consumidor que abre ou fecha a minha boca, mas que eu sou, sim, consumidor e ao mesmo tempo sou produtor e ao mesmo tempo sou distribuidor, isso faz com que os indivíduos possam ter um papel ativo. E ao ter um papel ativo, se isso trabalhado de forma adequada, aderente, coerente com uma expectativa de aprendizagem individual, coletiva, esse influxo de novas ideias pode ser positivo.
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a possibilidade de desenvolver formas inovadoras de se comunicar e compartilhar conhecimento é, nesse contexto da sociedade em rede digital, um processo altamente empoderador. Porque esse é o processo que me remove de uma condição passiva, e se tratando de um país como o Brasil, de um estado como o Amapá, de uma região como a Amazônica, em que nós temos um grau de dependência tecnológica, econômica muito grande, até mesmo alimentar muito grande, cultural muito grande com relação a outros contextos de outras regiões do Brasil, até mesmo de fora do Brasil, acatar essa ideia, que é uma ideia que muitos grupos sociais, menos os professores, aceitam, de que o que está acontecendo no mundo real não é um dado de estudo, um objeto de pesquisa, mas, em verdade, um sujeito ou um conjunto de condições que influenciam os sujeitos num convívio mutualista. Isso faz com que a gente mude muito a nossa relação com o que a gente está chamando de aprendizagem. Faz com que a gente entenda uma posição menos dependente, menos passiva. Não sei se eu me fiz nítido para vocês. Para a gente, então, entender um pouco melhor o que a gente está chamando de rede, eu vou dar um passinho para trás para a gente falar o que é ou o que são as redes. Rede é uma coleção de nós. Vamos ver o que é uma rede na prática? Uma rede. Ó, o legal, o Google foi simpático, porque na semântica do que ele entendeu que é rede, ele colocou rede de dormir. Eu achei isso muito simpático. Olha, ele está dando vários exemplos de redes de dormir. Não é bom? A rede de dormir é uma rede? É. Porque a rede de dormir, ela é uma trama. Isso me interessa muito. Mas eu gostaria de olhar para a rede como isso aqui. Essa aqui é uma rede para porta-mala, tá? Para caçambas. Você coloca em cima e se passar em um buraco, que aqui em Macapá é muito difícil, o que está na sua caçamba não vai pular para fora e vai embora. Tá? Essa aqui é uma figura clássica do que é uma rede. Estão vendo? A rede é uma coleção de nós e de links que se conectam mutuamente, sem necessariamente ter um centro de gravidade, uma matriz geradora de estímulos, de tensigridade para o transcorrer dos fluxos. Então, quando você coloca uma rede e fixa ela bem, ela não tem um ponto de força que ajuda aquilo tudo que está na caçamba a ficar seguro. Na verdade, é essa estrutura diluída que faz com que ela tenha força. Porque a rede ela é intrinsecamente horizontal, e ela é poliédrica. Ela é feita de vários pontos. Vamos ver o que é uma estrutura poliédrica? Para vocês terem ideia do que eu estou chamando de poliédrico. Ó, vamos ver se eu acho aqui. Uma estrutura poliédrica. Também no Google. Eu adoro jogar no Google e na Wikipedia. Olha, segundo o Google e a Wikipedia, isso aqui são estruturas poliédricas. Vocês estão vendo? Influenciou muito a obra do Escher, do Maurits Escher, um pintor holandês. Olha, isso aqui é uma estrutura poliédrica. Quer dizer, se você pegar uma bola e colocar uma rede em volta dela, muito provavelmente vai se parecer com isso aqui. O que é um poliedro? Olha, poliedros são hexaedros, octaedros, tetraedros. São estruturas tridimensionais baseadas em figuras da geometria euclidiana. Tá? Eu sei que vocês não devem ter aula de matemática há um bom tempo, mas vale a pena dar uma olhada. Então, essa rede, que ela é horizontalizante, mas ela é poliédrica, ela é capaz de assumir uma tridimensionalidade baseada em poliedros, essa rede é muito importante observar como a arquitetura dos sistemas de rede operam, porque tanto uma topologia, ou até mesmo uma tipologia, se você quiser aceitar dessa forma mais
semântica, entender como a rede pode se moldar e assumir diversas formas, diversos arranjos desses elementos, dos links e nós, descreve o arranjo de vários tipos de redes de telecomunicação e redes de comando e controle. Então, você pode ter uma rede baseada em anel, uma rede de alta conexão, fully connected, você pode ter uma rede baseada em estrela, ou uma rede mesh, que tem um proxy que redistribui informação. Você pode ter uma rede baseada em uma árvore. São tantos modelos quanto possíveis. Mas entender como essas redes têm uma infraestrutura e como elas operam e se conformam em arranjos que são flexíveis é muito importante para a gente compreender como a informação, como os feixes tensionais, que no caso da comunicação é a informação, são distribuídos. E isso é muito importante para a gente entender como que essa nova geometria das relações informacionais, influenciando os sistemas sociais de comunicação, acabou acontecendo na contemporaneidade. O que a gente está chamando de sociedade em rede, a gente já falou aqui, está muito associado à interpretação das implicações sociais dessa globalização. Né? Nessa globalização, nesse contexto que emerge aproximadamente por volta da década de 70 do século XX, 3 processos, historicamente, levaram ao surgimento de uma nova dinâmica estruturante social. Primeiro, foi a reestruturação que acabou correndo em favor da globalização de economias industriais para uma abordagem de mercado aberto, ou seja, a lógica da dinâmica produtiva das forças capitalistas deixou de ser uma lógica intrinsecamente baseada em territórios nacionais, se diluindo pelo mundo. Foi nesse momento, aproximadamente, que boa parte dos países que hoje são considerados, ou eram considerados pela literatura como os tigres asiáticos, ou países do Sudeste Asiático como um todo. Onde é que fica o Sudeste Asiático? Vocês sabem? Se vocês não souberem, eu vou mostrar. Tá? Onde é que fica o Sudeste Asiático? Que a Ásia é um continente muito grande, né? A Ásia é um continente muito grande. Vamos lá. Que são 6 regiões na Ásia, olha, uma loucura. Ó, isso aqui, tudo que eu estou mostrando no mapa para vocês é a Ásia. Estão vendo o Google Maps? Devem estar, né? Muito bem, isso tudo aqui é a Ásia. O que eu estou chamando de Sudeste Asiático? Bom, só ter uma noção de pontos cardeais que vocês vão compreender que Norte, Sul, Leste, Oeste, o Sudeste Asiático é aproximadamente essa região aqui que vai estar basicamente envolvendo Taiwan, a República Democrática da China, a República Popular da China, o Mar da China, mais esses países aqui, tá? O Mianmar, Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia, Malásia, Singapura, uma parte das Filipinas e Indonésia. Tá? Uma região que, de alguma forma, não vou dizer que se beneficiou, mas soube capturar esse momento de reestruturação das economias industriais para, numa série de condições fiscais, condições da mão de obra disponível, uma região muito densamente povoada, com economias com a tradição muito planificadora, assumiram o papel de ser a fábrica do mundo. É mais ou menos nessa época, especialmente durante a gestão do secretário Deng Xiaoping, que a China começa a fazer uma série de reformas liberalizantes, especialmente aproveitando zonas litorâneas, as zonas econômicas exclusivas, para se tornar uma potência industrial, como hoje eu acho que todos vocês devem supor que é. Um outro processo que ajudou a uma dinâmica de comunicação e informação menos estruturada e dependente de atores hegemônicos, de interlocutores hegemônicos, foram movimentos culturais orientados para a liberdade individual no final dos anos 60 e início dos anos 70, como o movimento feminista, o movimento ambientalista, o movimento dos direitos civis, o movimento negro internacional, que buscou ganhar autonomia e liberdade para a produção de informação e como se comunicar para levar essa informação adiante, pensar novos significados para essa sociedade pós-ocidental, lembrando que é nessa época
que o mundo passa por um processo massivo de descolonizações na África e na Ásia, e aqui pertinho também no Caribe, quando França, Inglaterra, Holanda perdem, ou se vocês quiserem ser condescendentes com os impérios, cedem parte da soberania desses territórios coloniais ultramarinos para que as elites, os grupos nacionais pudessem, também sendo bem otimista, determinar o seu próprio futuro. E por último, essa revolução que eu descrevo muito na sessão anterior, que é a revolução nas tecnologias da informação e comunicação. Duas revoluções. Primeiro, no final dos anos 60, da chegada do homem à Lua, ou seja, o Homo sapiens consegue pisar na Lua. Antes disso, consegue colocar alguns artefatos. Como é que eu posso descrevê-los, né? Alguns artefatos que podem ser colocados próximos da Terra ou de outro corpo celeste para orbitar em torno desse planeta e ajudar no transporte de informação. São os satélites, né? Esses aqui que eu vou mostrar em tela para vocês, olha só. Isso aqui são figuras clássicas de satélites. Tá legal? Então, colocar satélite na órbita da Terra ajudou muito a transmitir informação de forma independente de cabos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ajudou muito a, com isso, fazer com que a informação fluísse de forma mais dinâmica, em que transmissões pudessem acontecer com muito mais velocidade e com custos até menores. E isso fez com que a informação, por último, alcançasse uma abrangência e uma capilaridade muito grande. E, em segundo lugar, além dessa revolução, digamos, tecnológica da comunicação via satélite, da comunicação, da microcomunicação, através de dispositivos computacionais mais portáteis. Os primeiros computadores eram do tamanho de apartamentos gigantes, de 60, de 100 metros quadrados, eram máquinas pesadíssimas. Só que a microcomputação, por volta dos anos 80, o Steve Jobs da Apple, estudem quem é, o Bill Gates, tiveram um papel muito importante nesse processo. A IBM, a Microsoft, a Apple, como empresas que apostaram que a microcomputação poderia se tornar parte de uma cultura de consumo no Ocidente. E eles acertaram e muito. Então, começou a cada vez mais as pessoas terem dispositivos em que informação pudesse ser processada e, com o advento da internet, pudesse ser recebida. Então, começou-se a operar como terminais de comunicação. Que é mais ou menos o que eu faço quando eu venho aqui sentar e gravar minha aula com vocês. Eu me dirijo ao meu terminal de informação na minha casa, conecto ele na rede e transmito a minha informação e, eventualmente, recebo a minha informação. Esse é um processo bastante arquetípico. Com a revolução da tecnologia comunicacional móvel, a coisa mudou muito de figura. E a gente tem que ter muita atenção a esse processo. Por quê? Porque a portabilidade do que já era algo surpreendentemente portátil, que é o microcomputador, quando o smartphone, primeiro os palm tops, depois os palm tops e os pagers, vocês não devem saber o que é um palm top, né? Pois é, vocês nasceram depois do ano 2000, se eu não me engano. Vou mostrar para vocês o que é um palm top. Palm top é o avô do smartphone. Um palm top, ele serviu como uma espécie de computador de mão, tá? Os palm tops eram ferramentas extraordinárias. Pessoas que tinham palm tops eram super poderosas. Por quê? Porque elas podiam ter um computador de mão que permitisse a elas, olha só, que permitissem para elas poder acessar internet sem fio. Isso antes da invenção do iPhone, tá? Porque o iPhone destruiu isso tudo. Os smartphones destruíram isso tudo. Podiam jogar jogos, podiam acessar mapas, podiam editar textos. Olha, isso aqui é um exemplo de palm top com uma espécie de Windows portátil, tá? Tinham tecladinhos. É o protótipo. Nessa época, os notebooks ainda eram muito caros. Voltaram a ser muito caros depois da explosão do dólar, né? Agora, nessa década, os preços do dólar deram uma explodida. Mas os palm tops eram excelentes ferramentas para poder gerar
portabilidade da informação. Então, quando isso começa a acontecer, e aí os telefones celulares se desenvolvem junto com os palm tops, se desenvolvem junto com os pagers, até que junto com os MP3 players, até que o Steve Jobs tenha a sacada de juntar tudo num aparelho só e criar o smartphone, que é uma fusão do palm top com telefone, com pager, com MP3 player, é tudo junto num dispositivo só, né? Como esse aqui. Quando ele tem essa sacada, ele promove uma pequena revolução. Por quê? Porque a revolução que ele promove é uma revolução da computação móvel ocorrer de uma forma em que nós podemos fazer um conjunto antes inimaginável de... Eu estou falando de uma coisa que aconteceu há aproximadamente 15 anos, ou menos. O iPhone vai fazer 15 anos ano que vem. Foi inventado em 2007 o primeiro iPhone. A ideia central é que essa microcomputação hiperportátil, combinada a condições de hiperacessibilidade a redes sem fio, aos Wi-Fi, aos 3Gs, aos 4Gs e aos 5Gs, fizeram com que essa dinâmica de troca de informações assumisse um papel praticamente umbilical nas nossas vidas. As pessoas usam o telefone para tudo. Não um telefone normal, que vocês talvez nem conheçam mais, mas os telefones celulares, os smartphones, os tablets, né? Fazendo com que a comunicação atinja uma multimodalidade, uma conversibilidade, uma portabilidade muito grande. E onde quer que há uma infraestrutura adequada de troca de dados, minimamente adequada, isso acaba tendo efeitos sociais muito profundos. Por quê? Porque a nossa dinâmica de aprendizagem sobre o que acontece no nosso entorno e para além do nosso entorno ganhou uma propulsão muito grande, ganhou uma capacidade de trânsito e de penetração muito grande, fazendo com que a gente receba o tempo todo muita informação e emita informação em larga escala o tempo todo. Isso muda muito o que é o potencial de um indivíduo numa sociedade ou numa comunidade adquirir um papel relevante nessa topografia das relações. Por quê? Porque eu poderia perfeitamente, como um docente de vocês, e isso seria até uma coisa bem legal, montar numa bicicleta com um smartphone bem posicionado, de forma bem posicionada no meu peito, acoplado talvez via Bluetooth numa câmera, num capacete, subir numa bicicleta e dar uma volta pelos principais pontos turísticos da cidade, fazendo uma transmissão em tempo real de uma aula de turismo patrimonial, de fundo histórico, praticamente utilizando a sala de aula expandida. Então, olha como essas tecnologias fazem com que eu, que estou usando o Google Maps para mostrar as coisas para vocês, pareça um dinossauro. Em como a gente poderia estar virtualizando em muito essas relações e atingindo essa aula sobre, por exemplo, o que seriam os principais pontos de memória turísticos de Macapá, poderia ser assistido por alguém na Noruega, ou em Tuvalu, na Austrália, sei lá, em qualquer lugar do mundo, e até mesmo fora do mundo. Então, observem bem como nós poderíamos passar aqui o dia inteiro dando diversos exemplos de como essas relações são remodeladas por essa comunicação em rede. E aí entra um ponto que eu já explorei em um outro curso que eu dei agora para a Progep, sobre docência online, que eu até vou colocar como material extra da nossa disciplina, que é o papel das habilidades suaves. E como elas diferem dessas habilidades rígidas. Tá? Por conta dessas mudanças aceleradas, o que a gente está chamando de habilidades suaves, que poderiam ser as soft skills, uma contraposição, uma binariedade com as hard skills, com as habilidades não talvez rígidas, perenes, como vocês quiserem chamar, essas mudanças aceleradas que eu acabei de descrever fizeram com que os sistemas sociais, trabalho, de educação, de saúde,
redimensionassem o que é o processo de aprendizagem e quais são as habilidades necessárias para se aprender. Como se a gente tivesse de reaprender constantemente como se aprende. E fizesse com que algumas habilidades, algumas aptidões e principalmente disposições de aprendizagem fossem necessárias para a gente poder fazer desse aprendizado um processo mais profundo. Olha aqui, se vocês, eu tento ser um profissional com um bom cabedal de habilidades suaves, né? Que são as habilidades que a gente não coloca no currículo, habilidades facilmente qualificáveis, que são muito voltadas para conhecimentos sociais, emocionais, né? De uma natureza coletiva, contributiva de trabalho. Vejam quantas coisas aqui, quantos conceitos de várias outras áreas do conhecimento eu acabei importando para uma aula de história. Porque quando a gente está falando de tecnologia e dessa vastidão de possibilidades, se eu ficar só enraizado no meu conhecimento duro, no meu conhecimento perene, rígido da área, eu estou ferrado. Ou pelo menos eu estou de costas para o que está acontecendo. Então, habilidades um pouco diferentes dessas habilidades acadêmicas tradicionais, que não se baseiam tanto no conteúdo, mas em raciocínio analítico, em resolução de problemas complexos, em trabalho em equipe, são muito importantes. São muito importantes por quê? Porque um outro sentido da comunicação em rede, que é o sentido de exclusividade, é o sentido dos close friends, dos grupos de zap onde estão os amigos, dos grupos fechados, da deep web, da dark web, onde a informação secreta circula, da pirataria, tudo isso tem a ver com exclusividade. Um aspecto fundamental do que a gente está chamando de sociedade em rede é que sociedades específicas, que são baseadas em algum grau de singularidade, de tipicidade, de especificidade, acabam sendo profundamente afetadas por inputs e outputs de inclusão e exclusão, pelo drive de acessar ou não informação. Porque apesar de ter muita informação vulgarmente disponível, nem toda informação é qualificada. E aí, mesmo que nem toda informação seja qualificada, nem todos os usuários que convivem em uma sociedade têm as condições tecnológicas, as condições materiais necessárias, as condições educacionais necessárias para acessar essa tecnologia. Por isso, é muito importante observar que, por mais que tenhamos aqui, especialmente no pensamento liberal sobre essa sociedade em rede, né, um amplo grau de otimismo sobre o potencial, o que é, de certa forma, verdadeiro, de certa forma, ou até um determinado ponto verdadeiro, de que as trocas de informações mais horizontais, mais poliédricas, são capazes de empoderar sujeitos, mas esse empoderamento depende de um filtro material, de um filtro socioeconômico, de um filtro sociocultural muito agressivo, que é o acesso à informação, que é a alfabetização digital. E tudo isso tem uma relação muito direta com a assunção e a incorporação quase que medular, e não modular, mas medular, desses conhecimentos, das habilidades suaves, sobre como transitar nessa sociedade em rede. A exclusão ela não é um fenômeno que vai ser eliminado gradativamente. A gente vai continuar lidando o tempo todo, mesmo numa sociedade que se comunica mais e que empodera mais os indivíduos, teoricamente, a prioristicamente a se comunicar melhor, a gente vai continuar lidando com zonas de exclusão e fenômenos de exclusividade. A gente precisa, entendo eu, fortalecer dinâmicas de inclusão socioeconômica aos dispositivos necessários para poder transitar na rede ou nas redes, para poder surfar as ondas. E, em segundo lugar, para além de ter boa internet, para além de ter boa conectividade, eu sou gente, eu não sou um robô, eu espirro. Então, para poder fazer com que essa informação chegue com bons dispositivos, com preço acessível aos dispositivos, que são os terminais de informação, a gente também precisa de boa internet e a gente precisa saber como manusear tudo isso. E pura e simplesmente não adianta a gente distribuir entre os cidadãos um smartphone ruim e uma internet razoável ou ruim, e ainda por cima não capacitar essas pessoas a como entender que aquilo pode melhorar suas vidas.
Esse é um processo holístico muito repleto de conhecimentos de várias áreas disciplinares. E é por isso que eu defendo que a gente tem um papel no ensino e da história, que a gente vai ver essas especificidades um pouquinho mais na frente, por enquanto eu estou fazendo o alicerce do que a gente vai fazer. Eu entendo que é muito importante que essa infraestrutura da interação com a relação com a sociedade em rede ocorra de forma bem adequada. Essa chave da inclusão-exclusão é, portanto, uma característica que não é colateral. Ela é estrutural, ela está embutida no core, no centro da sociedade em rede. Por quê? Porque o papel determinante do fluxo multilateral implica que o controle dos pontos nodais de informação para onde esses fluxos convergem ou bifurcam, trifurcam, é uma tarefa gerencial importante. Então a gente precisa entender o que é a rede, a gente precisa entender como trafegar nela e, principalmente, para usuários mais avançados, a gente precisa aprender a gerir as redes, a entender como trabalhar a sua informação ampla, articular ela em benefício do melhoramento da vida de quem faz parte daquela comunidade, daquela rede. As redes que funcionam como base para incorporar pessoas e recursos valiosos para a tarefa acabam tendo uma necessidade muito grande da gente saber matizar esse valor. Caso contrário, a gente está simplesmente, sendo uma hipótese pessimista, consumidor de informação. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um pouco do conteúdo que eu espero que vocês tenham usufruído nessa sessão, tá? Eu busquei falar um pouco sobre como a comunicação em rede adquiriu um viés muito importante, um papel estrutural muito importante para o nosso sistema social, no qual as relações ensino-aprendizagem ocorrem, e tentei situar um pouquinho a gente sobre como se compreender à luz dessa, vamos chamar assim, dessa nova arquitetura de relações sociais digitalizadas e virtualizadas. Tudo bem? Na próxima sessão a gente se fala. Um abração grande para vocês. Valeu, tchau, tchau.